A gente começa com uma reportagem da Al Jazeera. A Israel não pode vencer a guerra em Gaza sem um plano do dia seguinte. Quem fez esse alerta foi Antony Blinken, que é secretário de Estado dos Estados Unidos. O texto, inclusive, diz: o importante diplomata dos Estados Unidos diz que sem uma estratégia para governar e estabilizar Gaza, o Hamas ou algo pior ressurgirá depois da guerra, professor. Eu acho estranho ele falar isso, né? Porque os Estados Unidos também não têm um plano para depois da guerra, porque eles apoiam a guerra infinita. Ontem nós noticiamos aqui que o Netanyahu diz que esse ano aqui não tem condições de parar a guerra, ou seja, ele propõe ainda mais, pelo menos 7 meses de guerra, né? Bom, essa posição do Blinken não deixa de ser, digamos assim, uma cobrança de Israel, mas é uma cobrança muito sutil, porque, na verdade, eles não fazem uma cobrança dura, eles não exigem nada de Israel. Tem um autor nos Estados Unidos que diz que Israel é que manda na política externa dos Estados Unidos e não ao contrário, né? Bom, Thalita, eu passei em revista aqui os portais internacionais e são as seguintes as últimas notícias relacionadas com a questão da Palestina. A Mauritânia é um país africano, né, de origem árabe. Eles aí fizeram uma grande manifestação ontem, pedindo para o país romper relações diplomáticas com todos os países que apoiam descaradamente, abertamente, Israel. Isso é muito importante, né? O presidente Lula, através do seu ministro, evidentemente, deu uma declaração, quer dizer, o Brasil não vai mandar de novo embaixador para Israel enquanto Netanyahu estiver no poder. Aí eu é que falo Netanyahu, conhecido como carniceiro de Tel Aviv, né? Há um partido lá dentro de Israel que a imprensa israelense chama de centro-esquerda e eu chamo de direita, chamado Partido da Resiliência. Resiliência é aquele que resiste, né, apesar das dificuldades. O nome dele é Benny Gantz. Esse Gantz é aquele que é da oposição, mas aceitou entrar no gabinete de guerra. O partido dele, que deve ter aí 14 deputados no máximo, entrou com um pedido, uma moção no parlamento para dissolver o parlamento e convocar novas eleições. Em sistema parlamentarista, só pode dissolver a autodissolução, por aprovar por uma moção, ou o presidente do país, ou o rei, monarca, né, eles também podem dissolver. Eu acho quase impossível uma moção dessa ser aprovada, porque a coalizão do Netanyahu, que não dá sinais de racha, tem pelo menos 67 deputados, e para ter maioria é 61. Por fim, Mustafa Barghouti, eu conheci o principal preso político, é irmão dele, não é? Ele, se fosse hoje solto, e se tivesse eleições, ele seria eleito presidente. Então, esse é o irmão do que está preso. Ele deu uma declaração de uma ala mais moderada da luta dos palestinos, né? Ele deu uma declaração que é possível que palestinos e israelenses possam viver juntos e em paz em um Estado democrático. O que ele quer dizer com isso? Primeiro, por trás dessa declaração dele, tem a opinião que só deve existir um Estado chamado Palestina. E nesse Estado chamado Palestina, que tem que ser democrático, palestinos históricos que sempre moraram ali e israelenses que nasceram ali ou que vieram de fora podem viver democraticamente aquilo que nós temos falado, né? A partir de 18 anos, o cara tira título e vota. Quem ganhar, ganhou, governa o país, pode ter... Os palestinos, por exemplo, têm partidos políticos em Israel, eles são 1,5 milhão lá dentro. Então eles têm hoje, acho que 8 deputados no parlamento. Eles não participam do governo, nunca tiveram um ministro. Agora, num Estado democrático chamado Palestina,
nós podemos, sim, se for democrático, pensar na possibilidade de termos ministros judeus e palestinos governando o mesmo país, né?